Olá pessoal, que Jesus nos abençoe, que Nossa Senhora esteja sempre olhando por nós aqui na terra. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos lá no finalzinho, no capítulo 28, estudando as preces, né? Estamos na parte prece por aquele mesmo que ora. E já estamos na oração que fala prevendo próxima a morte. São os itens 40 e 41. No último evangelho, nós estudamos a metade, porque ele é grande, essa oração é grande. E agora vamos fazer a segunda parte. E estamos fazendo um raciocínio das coisas espirituais, de como as coisas funcionam e qual é a melhor conversa que a gente pode ter com Deus, com Jesus Cristo, com Nossa Senhora, que nesse momento vai servir de orientação e de consolo, já que a morte é um processo natural. Eu gosto de dizer que ninguém morre. Ninguém morre, nada morre. Tudo se transforma. Como foi iluminado Lavoisier quando falou, né? No universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nosso corpo volta ao subsolo, seus átomos vão continuar viajando. O espírito volta para o mundo espiritual. O único que se apaga é o personagem, né? Acaba o personagem. Na próxima encarnação, o personagem é outro. Então, essa oração, que é um estudo, para a gente compreender esse momento em que a pessoa já sabe que vai desencarnar. E nós vamos continuar aqui. Estamos no 6º parágrafo, na metade do 6º parágrafo, onde estávamos falando sobre que a gente não leva nada daqui. A gente não leva nada, apenas as coisas da alma. O crescimento moral que a gente adquiriu. E infelizmente levamos também as coisas negativas, as raivas, os ódios, as invejas, os apegos, que a gente devia já ter transformado e eliminado. Mas levamos também o amor, o crescimento, a fé, a caridade que a gente tem. É o que a alma leva. Os apegos ao bem material fica tudo aí. Nosso corpo fica aí. O corpo é importante enquanto ele sustenta a alma na reencarnação, nos processos, né? Enquanto ele mantém a gente aqui dentro dessa escola e hospital. A Terra para mim é escola e hospital. Mas depois que a gente devolve ele para a Terra, a gente tem que ter o desapego e seguir. Então, vamos continuar a leitura. Lá no 6º parágrafo, na metade dele, a gente continua. Vamos pegar aqui. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. Aqui são as qualidades que a gente desenvolve, né, as qualidades morais. É isso que ele se refere, essa capacidade de ter empatia, de amar o próximo, de ser justo. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem que não fiz, me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Então aqui ele está passando o seguinte entendimento. Se eu tenho uma posição na terra, né, posição que fala social, possibilidades de fazer o bem, quanto mais essa possibilidade, essas ocasiões que eu tive de fazer o bem e não fiz, é o que pesará mais nesse julgamento de nós para conosco mesmo, né? Porque, como eu falei, não há tribunal. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés. Digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Indulgência é clemência, é misericórdia. Então aqui está pedindo a Deus misericórdia e clemência com os nossos erros, com a nossa ignorância da bondade, né? Se te aprouver prolongar a minha existência, seja este prolongamento empregado em reparar, tanto quanto em mim esteja, o mal que eu tenha praticado. Então,
nesse trecho a gente está dizendo: se por acaso eu não desencarnar agora, se eu continuar vivendo, que esse prolongamento da minha vida sirva para eu reparar ainda o que há de ruim, de maldade em mim. Se soou sem dilação possível a minha hora, ou seja, se chegou mesmo a hora de eu partir, de eu desencarnar, né? Se dilação é dilatar, é aumentar o prazo, vem de adiamento. Então, ele está querendo dizer isso. Se realmente chegou a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Aqui a gente está reafirmando que há reencarnação, que há uma lei de progresso, que há a chance de reparar o que ainda não sabemos fazer dentro da lei de amor. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade, sem mescla, partilha tão só do justo por excelência, sei que me não é defesa para sempre a esperança e que, pelo trabalho, alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Reconhece aqui que essa felicidade, essa paz plena, é para os justos, aqueles que viveram com justiça, aqueles que souberam desenvolver o amor em si, o perdão, a indulgência. Mas ele afirma aqui que reconhece e sabe que tem a esperança e que mais cedo ou mais tarde todos chegarão lá. Não é porque Deus não condena eternamente ninguém, não há inferno. Há quantas reencarnações forem necessárias. E quanto mais evoluímos, menos penosas serão essas reencarnações. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão espíritos bons e o meu anjo da guarda, os quais dentro em pouco verei, como eles me veem. Sei que, se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, e que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre e que, enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. O reencontro com aqueles que a gente ama, com família, com amigos, com famílias que a gente não está lembrando agora de vidas passadas, é um grande consolo para os justos, para aqueles que estão dentro da energia nova do bem. A gente aprende com o Livro dos Espíritos que aqueles que estão já mais adiantados conseguem baixar a vibração para visitar seus familiares e aqueles que ele gosta. Mas os que estão mais atrasados não podem modificar a sua vibração, a sua sintonia para visitar os bons, os que já estão acima. Por isso que quando a gente desencarnar, esses moradores aqui da Terra, nós, não veremos Jesus nem Nossa Senhora, porque a vibração que eles estão ainda é para um futuro da gente. Um futuro ainda de muitas reencarnações para a gente chegar no nível deles. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que tenham a reprochar-me, ou seja, o que eles tenham a reclamar de mim, a cobrar de mim, que eles possam me perdoar o meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. É isso que é umbral, quando a gente já está com a consciência do erro e se depara com aqueles que a gente prejudicou e entra no estado de remorso, de vergonha. É isso que a gente chama de estado de umbral. Mas eu relembro que tem aqueles que vão reencontrar o que eles prejudicaram e não vão se arrepender, porque ainda continuarão duros, ainda continuarão com um sentimento de raiva, de vingança. Então, existem as duas coisas. Mas aqueles que se encontrar com suas vítimas e não se arrepender, terão reencarnações para reparar isso.
reencarnações às vezes difíceis para desenvolver o sentimento do bem em si. Continuando. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento, e peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar, e onde, para o justo, não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confrontá-lo a esperança. Então aqui são 2 trechinhos. No primeiro ele falou que perdoa aqueles que tenham feito mal a ele, né? Isso aqui, a gente relembrando, a gente está simulando uma pessoa que está próxima à morte e está fazendo esse estudo, esse raciocínio, essa prece. E ali ele está se livrando do rancor e pedindo até a Deus que perdoe esses que fez mal a ele. É uma consciência já bem à frente, né? E pede também aqui, fora o relacionamento com as pessoas, ele pede em si mesmo que se livre dos prazeres grosseiros deste mundo. Porque existe uma alegria muito mais pura no mundo espiritual para aqueles que já trabalharam a sua sintonia, a sua vibração. Continuando aqui, o último parágrafo. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixeis falir neste momento supremo. Pedindo aqui que segure a fé e o entendimento dele, que não deixe ele falir através da intuição, dos pensamentos, né? Está pedindo isso. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-se. Pedindo aí ao anjo da guarda e aos bons espíritos que cuidem, que se a fé abalar, que ele sustente nessa firmeza. Então, encerramos aqui esse entendimento do que é a passagem para o mundo espiritual, que não é o fim de ninguém e que não existe o julgamento final, o tribunal não existe inferno e nem céu. Céu, se a gente compreender o céu como as dimensões espirituais já felizes, de paz suprema, né? Daquelas que não existe mais sofrimento. Se a gente quer dar o nome de céu, então ele existe, mas não é para os viventes da Terra ainda. A Terra é um planeta inferior. Teremos ainda que reencarnar em planetas mais evoluídos, como aquele estudante que vai fazendo um ano após o outro, até se formar, fazer pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, para chegar no conhecimento profundo daquilo que ele quer trabalhar e contribuir. É meio semelhante à nossa jornada espiritual. Que Jesus Cristo nos abençoe, que Nossa Senhora esteja sempre cuidando de nós. Até o próximo.